Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. No Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. E eu queria refletir com vocês nesta noite, tendo como tema essa frase que está aí projetada: quando os sonhos se desfazem. Eu quero que você permaneça com o seu texto aberto, porque nós faremos menção ao texto à medida em que a gente avança. Mas eu queria, de maneira muito provocativa, iniciar a nossa reflexão com uma declaração. E a declaração é a seguinte: se tudo der certo, os nossos sonhos vão dar errado. Eu vou repetir. Se tudo der certo, os nossos sonhos vão dar errado. Como é que isso bate aí em seu coração? É incômodo, né? Porque a nossa expectativa é ouvir: se tudo der certo, os sonhos vão dar certo. Se tudo der certo, aquilo que nós planejamos, desejamos, vai dar certo. Mas a verdade espiritual é que se tudo der certo, os nossos sonhos vão dar errado. Porque se tudo der certo, nossos sonhos vão dar errado. Porque nós não temos a habilidade, a competência espiritual de discernir o que é bom para nós. Nós somos falhos, incompetentes de definir aquilo que de fato é melhor para nós. É aqui que reside o aspecto confiança em Deus. Não há nada de errado que, num ato de aproximação de Deus, possamos dizer: Deus, olha, o que passa no meu coração é isso. O que eu desejo no mais profundo da minha alma é isso aqui. Olha, Deus, se depender de mim, eu vou para essa direção, eu vou tomar essa ação. E aí vem o grande e diferencial ato que ressignifica o nosso horizonte e o nosso futuro. É depois de expor os desejos, os sonhos, os planos dos nossos corações, dizer o que Jesus Cristo disse no Getsemane: todavia, seja feita a tua vontade. Todavia, seja feita a tua vontade. Por isso, a afirmação que se tudo der certo, os nossos sonhos vão dar errado. Porque o que nós desejamos é que o que se cumpra em nossas vidas, em nossa história, em nossa trajetória, não são os nossos próprios sonhos, as nossas próprias vontades, mas os sonhos e a vontade de Deus. E por isso eu queria compartilhar com vocês algumas lições que particularmente brotaram do capítulo 21 do Evangelho de João e que eu gostaria de compartilhar com você, tendo como pano de fundo esta afirmação temática que diz para nós o que acontece quando os nossos sonhos se desfazem. E a primeira lição que eu quero deixar com vocês é essa que vai ser projetada aí. Nem sempre as coisas acabarão como sonhamos e planejamos. Nem sempre. E nós já deveríamos ter aprendido isso, né? Especialmente a nossa geração, de que nem sempre as coisas acabarão como nós planejamos e como nós sonhamos. Quantos dos nossos sonhos e planos projetados para o ano de 2020, você se lembra? Foram jogados para cima, foram ignorados. A vida pegou os nossos
planejamentos, os nossos sonhos, as nossas agendas, e ignorando o que anotamos, o que desejamos, jogou para o alto e falou assim, ó, lockdown para todo mundo. E aquilo que a gente imaginava para 2020. E alguns, e aqui eu levanto a mão porque eu imaginei que esse negócio de pandemia era coisa de 15, 30 dias. E eu imaginei, em abril volta tudo ao normal, daqui a pouco maio volta tudo ao normal, daqui a pouco junho volta tudo ao normal, daqui a pouco gente, quando que vai voltar tudo ao normal? E ficamos, passamos o ano de 2020, entramos no ano de 2021, e a gente está aí, tentando acreditar que nós somos capazes de fato, dirigir a nossa vida e a nossa história. Veja o que está escrito no verso 3 do capítulo 21 do Evangelho de João. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E os demais disseram, nós vamos com você. E eles foram, entraram no barco, tudo conforme planejado. Mas, naquela noite, não pegaram nada. Gente querida, nada mais ingênuo do que a gente acreditar que basta sonhar, basta planejar para que tudo aconteça. Às vezes a gente prepara as redes, prepara o barco, a gente se lança ao mar, e a gente fica ali migrando o mar, lançando rede a noite toda, e cada vez que a gente lança a rede, puxa a rede vem vazia. A gente planejou, a gente sonhou, estava tudo pronto, as redes, o barco, o mar estava adequado, o tempo estava propício, e lá estávamos nós lançando a rede, puxando a rede, lançando a rede, puxando a rede, cada vez que nós lançávamos a rede e puxávamos a rede voltava vazia. E esse episódio vem para mostrar a cada um de nós que nós não temos controle. Nós não temos controle. E é aqui, exatamente aqui, que surge a ansiedade. Está lá no rol das doenças, das enfermidades deste século. E por que surge aqui, exatamente aqui, a ansiedade? Porque nós descobrimos que nós não temos competência e condições para controlar o amanhã. A gente planeja, a gente sonha, mas a gente não tem garantia do que planejamos, do que sonhamos, de fato acontecerá. E quantas vezes nós somos surpreendidos pela vida, pelas contingências da vida. Está tudo bem, está tudo numa boa. E aí de repente uma enfermidade não convidada bate à porta da nossa casa. Invade. Toma, se não o nosso corpo, a nossa estrutura física, toma alguém que a gente ama. Alguns na sua trajetória profissional, 15, 20 anos de casa. Aí de repente chega numa segunda-feira no ambiente de trabalho, tem um comunicado sobre a mesa. Olha, procura a turma lá do RH, departamento pessoal. E aí você chega lá e é surpreendido com aquela frase clássica de que, olha, nós agradecemos o tempo em que você pôde colaborar conosco, mas estamos passando por um processo aí de reestruturação. Em outras palavras, você não está no plano futuro da empresa, mas a gente te agradece, ó, foi muito bom, muito legal ter você aqui com a gente. Aí você volta para casa. Você saiu de casa empregado e voltou para casa desempregado. Para mostrar para você, para nós, de que o sucesso de hoje não é garantia do sucesso de amanhã.
de que aquilo que temos nas nossas mãos hoje pode sim escapar por entre os dedos, porque nós não temos competência e condições de controlar a nossa vida e as nossas circunstâncias. Está lá os nossos irmãos no Rio de Janeiro, à semelhança do que passamos no ano de 2022, sofrendo, porque foram surpreendidos com chuva, com enchente, com a natureza pegando patrimônio que levou uma vida para ser construído e dissipando esse patrimônio diante dos olhos de pais, mães, filhos. Nós passamos por isso e vimos. E louvado seja Deus, porque naquela ocasião tivemos a oportunidade ainda, com primeiros passos de nascedouro da nossa igreja, por meio de parceria, amigos, adotarmos 150 famílias petropolitanas e ajudar essas famílias a reescreverem as suas histórias. 150 famílias por meio de uma parceria privada e por meio de uma parceria junto a uma organização cristã, nós conseguimos, num diálogo e numa ação conjugada com um supermercado da nossa cidade, entregar para cada uma das 150 famílias um cartão pré-pago, com R$600 de crédito. Não é uma cesta básica, não, são R$600 de crédito para que elas então pudessem ter retomado a sua dignidade de ir à gôndola de um supermercado e definir o que desejam consumir, comer, comprar, usar. Respeitada a característica, naquele momento, de cada uma dessas famílias. Famílias com crianças pequenas, famílias com adolescentes, famílias com idosos, mas que estavam ali, tendo a oportunidade, pela instrumentalidade de um povo sensível e que se tornou a extensão das mãos de Deus para abençoar, para ajudar a construir um novo horizonte na vida e na história dessas pessoas. Pessoas que, à semelhança de alguns de nós que tivemos impacto, inclusive temos na nossa igreja empresários que tinham perdido tudo em fevereiro, reconstruíram e perderam tudo de novo em março. E que comprovam essa tese de que nós não controlamos a vida. Nós não temos nas mãos a definição do que há de nos acontecer amanhã. Aí a gente aprende, ou pelo menos deveríamos aprender, que os nossos planos e projetos são falíveis. E que nem sempre aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente sonha, vai dar certo. A segunda lição que trago a partir da leitura do capítulo 21 de João está aí no versículo 4, e a lição é: nem sempre reconhecemos a bondade de Deus ao nosso lado. O verso 4 diz que ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Quantas situações no nosso dia a dia nós não percebemos a presença bondosa e misericordiosa de Deus conosco. E à semelhança dos discípulos que estão ali no barco, olham, era o amigo que 3 dias antes tinha sido morto, crucificado e morto. E eles que tiveram a oportunidade de caminhar durante 3 anos, lado a lado, dormir ali, acordar ali ao lado dele, ouvir as suas histórias, os seus ensinos, ver os prodígios por meio da manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida, estão ali, uma distância que faz com que os seus olhares percebam que tem alguém, dialogam com essa pessoa, mas não têm a sensibilidade de
reconhecer que aquele que está ali, bem diante dos seus olhos, dialogando com eles, é o amigo, é o mestre, é Jesus Cristo. E muitos de nós, na nossa rotina, no nosso cotidiano, no meio das nossas atividades, dos nossos vai e vem, corre para lá, corre para cá, nós perdemos a habilidade espiritual de entender e de sentir a presença de Deus conosco. E por conta disso, muitas pessoas piedosas, tementes a Deus, pessoas de bem, ficam sentadas na expectativa de que, olha, Deus vai se manifestar, mas a expectativa é de que a manifestação de Deus se dê de modo prodigioso. É como à espera de um anjo que vem rasgando o céu, se apresenta dentro do seu quarto, então, com uma bola de fogo, começa a escrever na parede os desígnios de Deus para você. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Guarda isso no seu coração. Quando você olha para o texto bíblico, você começa a estudar de maneira cuidadosa e adequada a palavra de Deus, você vai descobrir que as manifestações de Deus se dão muito mais de forma natural do que sobrenatural. Eu vou repetir. As manifestações de Deus na vida do seu povo se dão em demasia de forma natural que sobrenatural. Lembra de Elias? Elias é um arquétipo nosso. E deveríamos aprender com ele. Porque Elias descobriu que Deus não estava no vendaval. Ele descobriu que Deus não estava no terremoto. Ele descobriu que Deus não estava na labareda. Até que então tem a sensibilidade e a habilidade espiritual de perceber que por meio de uma suave brisa, de uma silenciosa e suave brisa, Deus estava se manifestando diante dele. E quantas foram as vezes que você, eu, fomos surpreendidos pela presença de Deus no meio do silêncio? É verdade ou não é? Estávamos ali, num tempo de solitude, longe de tudo, longe de todos, e de repente sentimos o abraço acolhedor do Espírito Santo de Deus, e sem nos apercebermos de forma auditiva, por meio dos nossos ouvidos materiais, nós sentimos e ouvimos Deus falar conosco. Um marco espiritual. E eu quero te desafiar a manter esses marcos da presença de Deus na sua vida, no cotidiano, na simplicidade da sua trajetória, e guardar isso como referencial para o dia de amanhã, para a semana que vem, para daqui 1, 2 anos, quando você precisar se atentar, colocar os seus pés no chão e dissipar da sua mente a expectativa de que os céus vão se manifestar de forma prodigiosa e sobrenatural, para então você ver Deus se manifestando na sua vida. Não! Deus já falou com você nos momentos de silêncio, na naturalidade da sua trajetória. Quantos aqui, no caminho do trabalho, sintonizaram uma rádio? Ou selecionaram lá uma playlist que de repente o algoritmo te presenteou com uma canção e você falou assim: Deus acabou de falar comigo. Eu precisava ouvir exatamente isso aqui. Por meio de um telefonema inesperado. De alguém em algum lugar te ligar e falar assim: senti um desejo de ligar para você, de orar com você. Eu já tive a oportunidade de ser surpreendido pela presença de Deus numa mensagem de WhatsApp. Você sabe o que é isso?
Você ler uma mensagem de WhatsApp e você falar assim: Deus está falando comigo. Para nós aprendermos que a promessa deixada por Jesus Cristo se cumpre. Porque o que Ele prometeu para nós? Olha, eu estarei com você. Eu estarei com você. Com você também todos os dias. Aonde quer que fores, eu estarei convosco. Nós não estamos sós. Na peregrinação por essa curta realidade que a gente chama de vida, nós não estamos sós, Deus está conosco. O que nós precisamos é aquietar os nossos corações para percebermos essa presença marcante, mas silenciosa de Deus conosco. A terceira lição que podemos aprender aqui é que nós não somos tão perfeitos como imaginamos ser. Veja o que diz o verso 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Estão lá no barco. Aí de repente alguém reconhece e dá um grito. É Ele. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Pedro tinha um sonho: ser reconhecido como discípulo fiel. Jesus, num determinado momento da caminhada com os 12, se reúne e diz: olha, eu preciso compartilhar algo com vocês. Em pouco tempo, eu serei traído, eu serei capturado, eu serei açoitado e, consequentemente, serei morto. E aí Pedro, no ímpeto do seu temperamento e da sua personalidade, dá um salto, se coloca entre Jesus, o seu discurso, e diz assim: jamais! Para chegar no Senhor tem que passar por cima de mim antes. Que mané vai capturar o Senhor? Que lá vai dar açoite no Senhor? Matar o Senhor? Para matar o Senhor tem que me matar antes. E a gente conhece a história. Porque todo esse discurso de Pedro é fundamentado no autoengano de Pedro sobre si mesmo. Porque sem ameaça alguma da sua integridade física, ele disse: olha, eu não conheço, nunca vi. Para de ficar me perguntando se eu tenho relação com esse homem aí. Jamais andei, jamais conheci, não faço ideia de quem seja. E aí Pedro aprende, naquele exato momento em que termina a sua tríplice traição, negando a sua relação com Jesus Cristo, de que ele não era perfeito como ele imaginava ser. E aí depois desse episódio, Jesus é morto, ressuscita, aparece mais uma vez aos discípulos, que é exatamente o contexto do texto que nós estamos lendo. E certamente a imagem da traição está muito presente no coração de Pedro. E aqui é minha interpretação pessoal, porque quando Pedro trai Jesus, ele faz isso diante de uma fogueira. E Jesus Cristo prepara na praia exatamente uma fogueira. No meu entendimento hermenêutico e exegético do texto, eu, Daniel, vejo Jesus Cristo de forma intencional e posso aqui dizer quase que terapêutica,
tratando o coração e as memórias de Pedro. Para que todas as vezes que ele olhasse para uma fogueira, ele não fosse tomado pela dor no coração de se lembrar da traição, mas agora, de forma ressignificativa, ao olhar para uma fogueira, ele lembre agora do perdão, do reencontro, do tratamento, da segunda chance, do cuidado, do amor do seu querido amigo e mestre Jesus Cristo. E Pedro, aqui, além de estar nu fisicamente, ele está nu de forma interior. A sua alma está despida, exposta. Isso fica muito claro no texto de Lucas, capítulo 22, que será projetado, os versículos 61 e 62, que diz que o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. E então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Chorou porque foi exposto. Chorou porque falhou. Chorou porque descobriu que não era perfeito como gostaria de ser. E alguns comentaristas acreditam que Pedro se lança ao mar por vergonha. Outros vão dizer que Pedro se lança ao mar nessa tentativa de chegar a Jesus Cristo antes dos demais. Fato é que, seja por vergonha, ou seja por uma iniciativa de apressar-se e, de forma antecipada, se reencontrar com um amigo e mestre, Pedro aqui manifesta de forma clara a consciência de que havia errado. E nós precisamos cultivar a atitude humilde, de olharmos para nós mesmos de forma recorrente e entender que nós não somos tudo aquilo que gostaríamos de ser. Não somos e nem seremos tudo aquilo que deveríamos ser. E isso não invalida de modo algum a nossa relação com Jesus Cristo, com o Evangelho de Jesus Cristo, com a Igreja de Jesus Cristo. A gente vai ler daqui a pouquinho o texto, mas eu já vou antecipar, porque já fiz uso, inclusive, desse texto aqui. Mas é importante relembrar o que acontece nesse diálogo de Jesus Cristo com Pedro no seu reencontro pós-traição. Porque a gente vai se recordar que quando Jesus, então, recebe Pedro saindo das águas e eles se reencontram, eles iniciam um diálogo e lá pelas tantas Jesus olha para ele e diz o seguinte: Pedro, você me ama? E aí pela segunda vez Jesus pergunta: Pedro, você me ama? E pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, você me ama? A língua portuguesa não tem a capacidade de trazer a essência do que de fato aconteceu naquele diálogo. Porque aquele diálogo é realizado num idioma que nem existe mais. E o que fora traduzido para o texto original, que deu origem ao Novo Testamento, que está aí na sua mão, que se inicia em Mateus e que se termina de forma canônica no livro de Apocalipse, a língua que foi escrita é a língua grega. E na língua grega você tem pelo menos seis expressões para amor. As 3 mais conhecidas por nós é eros, filéu e ágape. Eros é o amor erótico. Eros é o amor que é munido por uma paixão que leva o homem a olhar para uma mulher, a mulher a olhar para um homem e dizer o seguinte: é meu, é minha.
é atração física, é alguma coisa nele, alguma coisa nela que chamou a minha atenção e que despertou um desejo em mim. É o amor faminto, eu quero para mim. É esse amor que dá início à caminhada conjugal. Lá no namoro, é a paixão ardente que leva um a se aproximar do outro, iniciar uma profunda e mais íntima amizade, de tal modo que dão as mãos um ao outro e então caminham em direção ao altar, agora com um novo sentimento, não mais o eros, agora é o filéu. Porque enquanto no eros o desejo é que dê certo para mim, ou seja, olha, eu estou aqui e eu quero para mim. Agora aqui no filéu tem que dar certo para nós dois. Por isso que no casamento a gente ressignifica. Na estruturação familiar, agora o pensamento é coletivo, tem que dar certo é para todo mundo. Não existe esse negócio de dar certo para um e não dar certo para os demais. E o desejo de Deus é que a gente saia do filéu e comece a caminhar em direção a um outro nível de amor que nasce por meio da presença de Deus nas nossas vidas e nas nossas histórias, que é o amor ágape. É o amor divino. É o amor que renuncia em prol do outro. Agora, no ágape, se tem que dar certo, que dê certo para você. Se for necessário que eu arque com os prejuízos, eu vou arcar com os prejuízos. Desde que você se dê bem. É o ágape. Ficou claro? Agora vou voltar ao diálogo de Jesus com Pedro. Jesus olha para Pedro e pergunta para Pedro: Pedro, você me ágape? E Pedro responde: eu te ágape, Senhor. E aí pela segunda vez Jesus pergunta: Pedro, você me ágape? E pela segunda vez Pedro responde: Senhor, eu te ágape. Pela terceira vez Jesus olha nos olhos de Pedro e pergunta: Pedro, você me filéu? Ele fica desconcertado. Porque agora está exposto. Ele para diante do Senhor e reage àquela pergunta com o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te ágape coisa nenhuma. O Senhor sabe que mal eu te filéu. E o texto diz que o Senhor Jesus coloca então a mão nos ombros de Pedro e diz o seguinte: apacenta o meu rebanho. E aí eu fico imaginando Pedro, isso não está no texto. E a gente precisa usar o dom que Deus nos deu, que é a imaginação. E aí lendo um pouco da história de Pedro, eu fico imaginando Pedro assim: Senhor, o senhor está de brincadeira, o senhor não ouviu o que eu acabei de falar com o senhor, não? Como é que o senhor está mandando eu apacentar o seu rebanho? Eu acabei de dizer para o Senhor que eu não te ágape coisa nenhuma. Que mal eu te filéu. Sem ameaça alguma, eu acabei de trair o Senhor 3 dias atrás. É porque Jesus é elegante, né? Eu fico imaginando Jesus dando uma gargalhada por dentro. E aí, de maneira muito educada e cortês, colocando a mão no ombro de Pedro e dizendo o seguinte: Pedro, meu filho, eu já sabia disso. Eu já sabia que você não me ágape coisa nenhuma. Mas o que aconteceu agora é que você se encontrou. Agora você se enxergou. Agora você descobriu o que de fato você deveria ter descoberto há muito tempo. Primeiro, você não é perfeito, meu filho. E eu vou te dizer mais, não há expectativa alguma no meu coração de que você seja perfeito. A minha expectativa é que você seja coerente. A partir da consciência de quem você é e da consciência diante de quem você está. E essa mensagem de Jesus para Pedro é uma mensagem de Jesus para você. Não há expectativa alguma do Senhor para que você seja o filho perfeito, a filha perfeita.
Porque há em nós uma natureza que fez com que nascêssemos com defeito de fábrica. Todos nós. A começar em mim. Nós não somos filhos genuínos de Deus, nós somos filhos de Adão. A nossa natureza é adâmica. O único gerado por Jesus, por Deus é Jesus. É o que nós aprendemos lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele foi o único gerado. Você e eu somos filhos por adoção. Nós somos gerados por carne, pela carne. A nossa natureza vem defeituosa desde o nosso pai ancestral, primeiro Adão. E aí a gente vem com essa besta fera já de fábrica dentro da gente, que faz de nós esquisitos, esquisitas. É porque daqui da frente você olha, todo mundo santo, perfeito, lindo, cheiroso, cheirosa. Mas se a gente for perscrutar mesmo, se tivesse uma lente aqui espiritual que avaliasse a gente, é verdade, a gente sabe quem de fato a gente é, não é? Nós não somos isso tudo que a gente tenta, especialmente neste tempo das mídias, transparecer nas nossas redes sociais, com os nossos sorrisos afivelados, com as nossas mãos grudadinhas, em mesas de restaurante, a família toda performática, tudo bonitinho, cheirosinho, harmônico, sentadinho, com um sorriso lindo e maravilhoso. E a gente sabe que por detrás, na essência, na intimidade, nós somos carentes do cabresto do Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 5, vai dizer, é um termo chamado praeis. Bem-aventurados são os mansos, aqueles que foram controlados pelo Espírito. É como se tivesse em nós um cabresto espiritual e lá pelas tantas o Espírito falasse assim, calma aí, Daniel. Por quê? Tira o Espírito de nós para ver o que nós somos capazes de fazer. Está lá, um país de primeiro mundo, num dos seus estados, uma legislação frouxa, que permite que se você roubar até X, ou furtar até X, ou fazer determinados atos até X, fica por isso mesmo. Basta um estado nosso decretar por meio da sua força policial greve, paralisação, que a gente vai ver o que de fato somos. Essencialmente somos maus. Isso é o que o texto diz, não há um justo sequer. O que nos habilita e nos controla é o Espírito Santo de Deus em nós. Por isso que devemos carregar na nossa consciência cotidianamente esta verdade. É olhar no espelho e dizer, Daniel, você não é tudo isso que você acha que você é. E aí ouvir do Senhor a declaração linda de que, olha, eu não estou na expectativa de que você seja perfeito, eu quero que você seja coerente. E com a consciência da coerência, você então, reconhecendo a sua fraqueza, seja surpreendido pela manifestação do meu poder que se aperfeiçoa nisso aí. É isso que nós precisamos aprender. A quarta lição que eu quero trazer é esta lição, de que as bênçãos de Deus não caem do céu. Não caem do céu. Tem gente que acha que existe um Skydex, porque tem um Sedex, tem gente que acha que existe um Skydex, que é uma coisa que você faz uma oração, é como se fosse uma varinha de condão, ou agora de maneira muito mais tecnológica, é um zap que você passa para o céu e de repente dá um start na logística do mercado celestial, e que aí então manda o pacotinho pronto para sua casa em menos de 24 horas para que você seja abençoado e abençoado em nome de Jesus. Não existe.
Os versos 9 e 10 contam que quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as asas e um pouco de pão. Tem gente que acha que quem criou o McFish foi o McDonald's. Não, foi Jesus Cristo. Está aqui, ó. Peixe e pão. Primeiro McFish está aqui, grafado na sua Bíblia. E disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Grava isso. Que eu vou dizer agora. Os milagres de Deus são normalmente realizados em parceria com o homem. Eu vou repetir. Os milagres de Deus são normalmente realizados em parceria com o homem. Cristo preparou a parte dele. A fogueira está acesa, está tudo pronto aqui. Os pães já estão aqui sobre a brasa. Só faltam os peixes. Alguém tem que trazer os peixes. O Senhor enche as redes de peixes, mas é necessário que antes alguém lance as redes. O Senhor tem o poder de transformar a água em vinho, contanto que antes alguém encha as talhas. O Senhor tem o poder de curar o paralítico, contanto que antes alguém traga a maca desse paralítico e até o Senhor. O Senhor tem o poder de curar o cego, contanto que o cego antes se dispõe a sair de onde está e se direcione até o tanque. O que eu quero dizer com isso? As grandes e maravilhosas bênçãos de Deus para as nossas vidas estão dispostas a acontecer exatamente quando nós estamos dispostos a fazer a nossa parte. A única ação solitária de Deus na história, você pode ler, a única ação solitária de Deus na história, solitária entre aspas, é quando ele vai forjar do barro a primeira expressão de humanidade que nós conhecemos como Adão. Porque depois de formado Adão, a próxima ação criacional de Deus se dá em parceria divina-humana. Agora, para a mulher surgir, há uma conjugalidade entre Deus e o homem. E de lá para cá, tudo o que acontece para cumprimento dos planos de Deus para a humanidade acontece em parceria com a humanidade. Isso se deu lá por meio dos líderes, dos juízes, dos profetas, até nós alcançarmos a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o max, plus, ultra desse plano. Porque quem é Jesus? O Deus encarnado entre nós. Jesus é o Deus homem. É o Deus que precisou sair da eternidade, tornar-se homem, habitar o mundo dos homens, para então abrir a janela do mundo dos homens e ali iniciar um novo e vivo caminho de restauração da relação divina-humana. Mas fora necessário que o Deus se tornasse homem e na relação divina-humana abrisse esse caminho. E por que eu estou fazendo esse destaque? Para que nós entendamos que o braço de Deus só é esticado depois de esticados os nossos braços. A ação de Deus se dá exatamente quando nós alcançamos o limite das nossas competências. É aí que a gente vê a manifestação especial de Deus na nossa vida e na nossa história. Mas nós precisamos antes esticar o braço, nós precisamos antes sair de onde nós estamos, nós precisamos participar desse processo, cumprindo o nosso papel nessa trajetória. Não basta ficarmos sentados esperando que o Skydex desça. Eu já disse isso aqui, a resposta para o caos do mundo não vem do céu, vem aí, do seu lado. Está à sua frente, está atrás de você, somos nós.
Não adianta nós nos ajoelharmos e pedirmos: olha, Deus, sacia a fome dos necessitados entre nós, e as nossas despensas estão repletas de comida. Nós somos os pequenos cristos que materializa na história a vontade de Deus. Salmo 115 vai dizer isso. A vontade de Deus, ela está lá no céu e é cumprida no céu de acordo com o querer de Deus. Mas o mundo, ele entregou aos homens, e aqui o que precisa se manifestar e imperar entre nós é a vontade de Deus. Agora, a vontade de Deus só é feita se nós buscarmos. É a oração de Jesus, um Pai Nosso. Seja feita a nossa vontade, a tua vontade aqui, como ela é feita nos céus, mas para que ela se cumpra aqui, eu preciso ser essa expressão da tua vontade. Então a resposta para o seu casamento é você. A resposta para a sua família é você. A resposta para o seu ambiente de trabalho é você. É a instrumentalidade do poder do Espírito Santo de Deus por meio da sua vida, da sua história, das suas mãos, das suas competências, para que então, quando chegar no seu limite, Deus então faça ali algo muito especial por meio da sua vida. Penúltima lição: o amor não está desvinculado das ações. Eu não vou ler o texto aqui de novo, está a partir do verso 15 e 17, que eu já contei, que é o reencontro de Jesus com Pedro. Mas depois de cada vez em que ele indaga Pedro: você me ama? E Pedro responde: sim, eu te amo. Que nós já aprendemos aqui no grego que é tu me ágape. E ele diz: sim, eu te ágape. Ele diz: então apacenta minhas ovelhas. Tu me ágape, sim, eu te ágape, então apacenta o meu rebanho. Você me filéu? Ah, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu não te ágape coisa nenhuma, male eu te filéu. Então, apacente as minhas ovelhas. Cada manifestação do amor de Pedro para Jesus Cristo exige de Pedro uma manifestação em termos de ação do seu amor para com Cristo. Então, mais do que ouvir você postar nas suas redes sociais, I love Jesus, Deus quer ver você demonstrar o seu amor para com Ele por meio das suas atitudes. Esse é o ensinamento aqui, porque não há como você declarar: Deus, eu te amo, se você odeia o seu irmão. Não há como você declarar que você ama a Deus se você não é um pai que revela o amor que você tem por Deus, amando os seus filhos. Não é possível você querer ser uma mãe segundo o coração de Deus, declarando seu amor para com Deus, se você, na sua estrutura familiar, não é uma mãe que se torna um canal do amor de Deus materializado por meio das suas atitudes para com aqueles que são os filhos de Deus que Deus colocou na sua vida. Não tem como. Não há como você dizer: Deus, eu te amo. Cantar: Deus, eu te amo, se você não se envolve com a obra de Deus, com as necessidades do reino de Deus. E eu aproveito aqui para fazer uma carinhosa convocação. Nós somos uma igreja nova, novinha, neném. Nem temos 2 anos ainda de vida. Tanta coisa para fazer. Nós temos mais sonhos do que ações concretizadas. E eu sei que essa igreja tem sido, na vida de muita gente, porque tem sido na minha vida bênção de Deus. Nós somos multi-abençoados. Primeiro porque nós moramos num lugar extraordinário. Nós moramos na cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro e a 6ª cidade mais segura do Brasil, com uma qualidade de vida extraordinária. E aí Deus nos dá de presente uma igreja linda. Linda. Pautada no Evangelho do Senhor Jesus, composta por homens e mulheres que servem com alegria. E eu vou dizer, se é aquilo que a gente tem com muita limitação feito até aqui, debaixo da graça e da bênção de Deus, imagino que poderemos experimentar quando nos unirmos todos e num ato de expressão materializada do nosso amor por Deus, nós conseguiremos experimentar, ver e contemplar nas nossas vidas. Então participe daquilo que a igreja está oferecendo para você.
Nós temos tomado muito cuidado porque sabemos que ser igreja neste tempo é desafiador, são múltiplas agendas, são múltiplas demandas. Ser pai na década de 80 era uma coisa, ser pai no ano 2024 é uma outra coisa. Ser criança na década de 70, 80 era uma coisa. Ser criança nos anos 2000 é uma outra coisa. A gente tem tentado de maneira muito cuidadosa criar agendas, demandas, para que não sobrecarregue você pai, não sobrecarregue você mãe. Mas permita que você, por meio das oportunidades que Deus está nos dando, você seja cuidado, acompanhado, pastoreado. Você seja útil para a obra de Deus. Deus tem um plano muito especial para Itaipava, eu não tenho dúvida disso. A Casa Viva é fruto de sonho de Deus. Esse local onde nós estamos aqui, Verônica, você sabe disso. Muita gente que está aqui sabe, André está aqui, que é da liderança da igreja, sabe disso, porque está lá desde o início. O André está lá desde os primeiros passos na fazenda, ele e Dai. Eu lembro quando nós chegamos aqui, o André, eu lembro. Você colocou a mão naquela pilastra e você declarou dizendo: pastor, isso aqui é presente de Deus. É nosso. É nosso. Por quê? Porque humanamente era impossível a gente entrar aqui. E Deus foi abrindo porta. Até que chegou numa negociação que eu olhei e falei assim: Deus está materializado aqui, porque o proprietário deste prédio alugou o prédio para a gente com uma permissão, que nós pudéssemos sublocar o prédio. E o dono do prédio, que locou o prédio, para ajudar a igreja, subloca o prédio que é dele. É doido mesmo, é um negócio maluco. O dono que loca, subloca. Porque no dia que ele ouviu falar da história dessa igreja, ele falou: eu acredito nisso aqui. Vocês são resposta de Deus para Itaipava. Você faz parte disso. Nós fazemos parte disso. E Deus está nos dando uma linda oportunidade de mostrarmos para Ele que nós o amamos, vivendo o que Ele está colocando nas nossas mãos. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Cuida da minha obra. Você me ama? Mostre o seu amor de forma prática, participando daquilo que eu estou fazendo. Por quê? Porque para Deus amor não é desvinculado de ação. E Ele demonstrou isso. Porque Ele não apenas declarou que te ama, mas fez um ato de entrega, revelando o seu amor, entregando o seu único filho para morrer no seu lugar e no meu lugar. E a última lição que esse texto ensina no meio dos nossos sonhos desfeitos, das nossas desilusões, é que não há nada que esgote a revelação de Deus. O texto termina dizendo: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se todas elas fossem relatadas uma por uma, eu creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Em outras palavras, o que está sendo dito aqui por João é que Jesus fez muito além do que aquilo que está registrado nas páginas dos evangelhos. E você imagina, o que nós temos nos evangelhos é um resumo do resumo de apenas 3 anos da sua vida. E ele morreu aos 33. Nós temos ali salpicado ações de manifestação como sinais do messianismo de Jesus Cristo, para a validação do seu ministério. E João, junto com os demais discípulos que acompanharam todos os dias o movimento do Senhor e a materialização do Espírito na sua vida, disse: olha, não dá, bem que nós queríamos, mas não somos capazes de narrar e descrever o que nós vimos e ouvimos. O que nós temos nas nossas mãos hoje é o extremamente necessário para que nós conheçamos a Deus, o plano de Deus por nós, o amor de Deus por nós e aquilo que Ele tem para nos salvar. Deuteronômio 29 vai trazer essa declaração. O que foi revelado está aí.
mas tem muitas outras coisas que a gente nem sequer faz ideia. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós acreditamos que a nossa denominação, a nossa religião, a nossa igreja é dona de Deus, ou quando nós acreditamos que Deus é o nosso escravo, porque no fundo, às vezes brota lá essa sensação de que basta a gente dar uma ordem, que Deus levanta do seu trono de graça, vem na nossa direção e faz cumprir sobre a minha vida a minha vontade. Porque, na verdade, vez por outra, as nossas orações são: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a minha vontade, aí no céu e aqui na terra. É verdade ou não é? Quantas vezes eu quis que a minha vontade prevalecesse, os meus sonhos prevalecessem, os meus desejos prevalecessem. E aí é como se eu estivesse ordenando, é a criatura falando com o Criador. É uma sobreposição da minha arrogância, do meu ego absoluto, dizendo para Deus: olha, quer saber de uma coisa, Deus? Se o Senhor me ama, faça o que eu estou querendo e desejando. Quando eu começo a fazer isso, eu estou cometendo idolatria. Quando eu coloco a igreja, a denominação, o sistema, o pastor, a identidade da igreja acima de Deus, ou quando eu coloco Deus numa posição abaixo da minha, eu estou cometendo idolatria. Porque a idolatria pode ser metal, e temos uma tradição, sobretudo protestante evangélica, que acha que idolatria só está lá do outro lado da rua, manifestada por meio do gesso, por meio da madeira, por meio da pedra. A idolatria é metal, mas ela pode ser mental. Quando nós começamos a acreditar nas ideias que temos a respeito de Deus, quando nós começamos a apequenar Deus do tamanho das nossas consciências, das nossas vontades. E aí, ao invés de nós adorarmos ao Deus genuíno e verdadeiro, nós adoramos a ideia que nós temos de Deus. Por isso que eu digo que vai ter muita gente que vai se surpreender quando essa vida encerrar e a gente estiver diante de Deus. Porque tem gente que fala que Deus fez, que Deus falou e fala em nome dele, coisa que ele nunca disse, nunca determinou. Ações realizadas como que se na bênção de Deus estivessem. Só que Deus, e louvado seja Ele por isso, é muito maior do que aquilo que a nossa mente alcança e os nossos pensamentos são capazes de alcançar. E eu estou colocando isso, e aqui eu já quero encerrar, é para que a gente saia daqui com os pés no chão, entendendo que nós não temos condições de sequer garantir a nossa existência amanhã, às 8 horas da manhã. A pergunta é: o que nós estamos fazendo com a vida que Deus nos deu? O que tem de fato norteado os nossos passos quando a gente sai numa segunda-feira pela manhã das nossas camas? Os nossos corações, o nosso tempo, a nossa energia, a nossa juventude, as competências, as experiências, elas têm sido empreendidas em quê? A gente precisa descobrir qual é o propósito de Deus para cada um de nós. Eu já disse isso aqui, tem gente que acha que o propósito da vida é crescer, engordar, ficar careca e encher a paciência dos outros. Gente, isso é uma visão muito rasa da vida. Muito rasa da vida. Porque a morte, já disse, é universal. A vida não. A morte é universal porque todos vamos morrer. Esse auditório não tem mais 100 anos de vida. Você já parou para pensar nisso?
este auditório vai sumir da história em mais poucos anos. Nós estamos cada dia mais distantes do nosso berço e cada dia mais perto da nossa sepultura. A morte, ela é universal. Não tem dinheiro, não tem poder, não tem política, não tem credencial, não tem condecoração, não tem articulação, conchavo, nada que garanta um dia a mais de existência. Quantas pessoas deram tudo o que tinham para garantir na época do Covid a sua sobrevida? E nós vimos aqui na nossa região pessoas muito bem equipadas de forma material e as suas influências, recebendo tratamento, profissionais e tudo mais, e já não estão mais entre nós. Para atestar que nós não temos escapatória. A morte, ela é universal. A vida não. Por que não? Porque o nosso medo não é chegar aqui e morrer, porque a gente sabe que a gente vai morrer. A gente não gosta de falar dessas coisas, mas a gente sabe que a gente vai morrer. Nosso medo, de verdade, é chegar aqui, olhar para trás e descobrir que a gente não viveu uma vida de verdade. Uma vida cheia de sentido. Uma vida que marcou a vida de outras pessoas. Depois estude a história de uma mulher na Bíblia chamada Dorcas. Dorcas. Era a estilista da época. A mulher costurava. Morre. Suas clientes vão lá nos apóstolos e falam assim: ressuscita, por favor. Não leva, não. As más línguas dizem que são as clientes que tinham pago e não receberam o vestido e queriam que ela ressuscitasse para terminar o serviço. Mas não tem nada disso. Ressuscita, porque é um desperdício, está indo cedo demais. Quantos se foram cedo demais? E que se nós pudéssemos, nós chegaríamos para o Senhor e falaríamos assim: Senhor, dá mais um tempo, porque são pessoas tão especiais. Sabe por que são pessoas especiais? Porque foram pessoas que encontraram o propósito para a sua vida. E o propósito da sua vida não tem a ver com as conquistas materiais. Porque uma das coisas que eu aprendi, e eu tenho tentado ensinar, é que o que de fato vale a pena na vida, dinheiro não compra e a gente não pega. Só que quando a gente aprende isso de verdade, está na hora de ir embora. Grava isso. Eu sou filho de pais separados. E a mais linda recordação que eu tenho da minha família, sentado ao redor de uma pequena mesa de 4 lugares, tendo sobre a mesa uma tigela com 4 ovos e um punhado de farinha. Porque o que valia para mim não era o que estava sobre a mesa, era o que estava ao redor da mesa. Porque o que de fato vale a pena, a gente não pega. A gente não compra. Eu conheço pessoas que têm dinheiro, que compram festas para sentir alegria, que não pode ser comprada com dinheiro. Eu conheço pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que elas só têm dinheiro. Só tem muito dinheiro. Dá para entender um negócio desse? Eu não sei como que você chegou aqui, eu não sei o que você já tem encarado no seu ano de 2024. Eu não sei quais foram os seus planos, quais foram os seus sonhos.
Mas eu queria te convidar a 2 atos nessa hora. Um ato é algo que eu tenho tentado ensinar para o meu filho há muito tempo. Gustavo está agora com 12 anos e eu tenho tentado trazer alguns princípios para a vida dele. E um dos princípios como pai, eu sempre digo para o meu filho é: filho, você obedece não é porque você concorda. Você obedece porque você confia. A obediência não tem a ver com concordância, tem a ver com confiança. E eu queria te desafiar a confiar em Deus. Você precisa confiar que o que Deus tem para você é melhor do que você tem para você mesmo. Eu não estou dizendo que você não está autorizado a compartilhar com Deus seus desejos. Não, faça isso. Lembra de Jesus em Getsêmani? Senhor, se depender de mim, o plano é esse e esse. E se o Senhor tem um plano C, plano D, plano E, ponha aí em execução. Se depender de mim, passa de mim esse cálice. Ele foi honesto, autêntico. Então faça isso. Senhor, olha, esse aqui é o meu plano, esse aqui é o meu desejo, isso aqui que eu quero para a minha vida, isso aqui que eu acho que é legal para mim, para a minha casa, para a minha família, para o nosso futuro. Está aqui, ó. É o que eu acho. É o que eu sonho. É o que eu desejo, é o que eu planejo. Todavia, Senhor, eu quero que a Tua vontade prevaleça sobre tudo isso aqui. Porque eu creio que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. E aí você precisa tomar uma segunda atitude, que é expressar a sua confiança se lançando no colo do seu papai do céu. Porque Ele sabe o que você está passando. E Ele sabe, não é porque Ele é Deus e sabe de todas as coisas, Ele sabe porque Ele passou por isso aí. Ele passou. Passou por injustiça, por perseguição. Passou. Não há nada que você passe que Jesus não tenha passado. E tanto que Ele disse, olha, fica tranquilo, porque eu venci, tá? E eu estou com você. Eu venci e eu estou com você. E aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E com Ele nós somos mais do que vencedores. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida e a história dos teus filhos e filhas que nesta noite foram alcançados por tua palavra. Palavra viva, palavra eficaz, que penetra a todos nós e alcança o mais profundo do nosso ser. E o desafio dessa noite a todos nós, a começar em mim, é que se tudo der certo, os nossos sonhos serão desfeitos. Porque nós não temos a competência e a habilidade de desejar o que de fato é bom para nós. Por isso nós consagramos as nossas mentes, as nossas vidas, a nossa história, a nossa família, nossos filhos, aquilo que está neste tempo sobre as nossas mãos, diante do Senhor, para que possamos sim expressar o que vai lá no desejo do nosso coração, nos nossos planos. Todavia queremos experimentar da vontade do Senhor, que ela possa sobrepor a nossa própria vontade. Porque cremos, como o Senhor mesmo disse ao profeta Jeremias, por meio do profeta Jeremias, os planos e os sonhos que o Senhor tem para nós não são para nos causar mal, são para manifestar sobre as nossas vidas a tua bondade, a tua misericórdia. Não são para gerar sobre a nossa vida, a nossa casa, prejuízo, não. Os planos e os sonhos do Senhor se manifestam por meio da prosperidade, não necessariamente material, mas de um coração tomado pela paz, de um espírito regido pela alegria, de uma casa
abençoada pela harmonia, casamentos sustentados pela fidelidade, filhos obedientes e tementes porque contemplam pais e mães que vivem vidas segundo o coração do Senhor. É isso que desejamos para nós. Nós não queremos ser regidos pelo mamon, pelo dinheiro, pelo espírito deste mundo. Queremos que as nossas vidas e as nossas histórias sejam dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa oração. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém.